Olá, boa tarde. Vou fazer aqui a habitual revisão aos índices, começando precisamente pelo PSI20. O PSI20 eu tinha assinalado na semana passada uma tendência de curto prazo tendencialmente descendente. Aquilo que eu esperava que acontecesse seria uma consolidação, um movimento consolidativo e uma quebra em baixa deste movimento consolidativo. O PSI20 acabou por surpreender e quebrou em alta este movimento consolidativo, o que de si é um sinal muito positivo no que diz respeito à tendência de curto e médio prazo, mas ainda assim não é suficientemente encorajador no que diz respeito à tendência de longo prazo. Repare-se, recuperando aqui a tendência, o padrão de Head and Shoulders e a sua projeção, nós temos ainda uma descida expectável, ou pelo menos potencial, até aos 5.000 pontos. Aquilo que aconteceu neste caso em concreto, eu tinha deixado também essa indicação na semana passada, teríamos uma continuação do movimento descendente, caso, de facto, o movimento consolidativo fosse quebrado em baixa. Aquilo que acabou por acontecer foi uma quebra em alta desse movimento consolidativo, o que no curto prazo representa uma inversão do movimento descendente. Aquilo que poderemos esperar, na minha opinião, é uma continuação do movimento ascendente. Inclusive, não descarto uma possibilidade de retração até à neckline, inclusive até aqui, até aos 7.100 pontos, por exemplo, e depois termos uma continuação do movimento descendente. O que é verdade é que existem sinais encorajadores para que este rally de curto prazo tenha uma continuação de movimento ascendente, apesar de o volume que nós temos neste momento ser pouco ascendente. O que é verdade é que tivemos um movimento ascendente de volume na quebra e podemos de facto ter uma continuação deste movimento. A partir do momento de quebra, até por exemplo, se colocássemos aqui o stop nos 6.050 pontos, tínhamos um stop cerca de 4,5%, com uma expectativa de potencial de arranque nos 12%. Tive a oportunidade também esta semana de comentar que abri algumas posições longas de curto prazo. Quero com isso dizer que tenho os stops muito próximos e estou muito expectante numa continuação do movimento descendente. Acredito que de facto isso vai acontecer, por isso tenho também muita precaução nas posições curtas que estão abertas. Nas posições longas de curto prazo que estão abertas. Volto a repetir, não descarto o movimento ascendente, mas ainda assim duvido que ele ultrapasse as 3 semanas de durabilidade, porque se assim fosse, nós ultrapassaríamos aquilo que é expectável de um movimento terciário, que é aquilo que eu acredito que estamos a ter neste momento. Tal como eu tinha dito na semana passada, tivemos aqui um movimento descendente de topo, duplo topo no movimento anterior de 2010. Depois do movimento descendente tivemos ainda assim um rally ascendente, mas não forte o suficiente para dar continuação ao movimento ascendente. Só deu origem depois a novas quedas. As quebras foram depois ainda mais bruscas, ainda mais rápidas. É provável que algo do género aconteça no PSI20. Podemos ter uma reação em alta, podemos aproveitar esta reação em alta, mas tenham muita atenção, porque de facto quando vierem as quedas novamente, quando vier o estado depressivo novamente, tal só não acontecerá se tivermos aqui a ultrapassagem em alta dos 7.470 pontos. É provável que tenhamos um movimento rápido à semelhança deste movimento e por isso devemos ter em consideração e devemos tê-lo em atenção para não sermos apanhados no turbilhão. Terei de alterar então aqui a movimentação de curto prazo do PSI20, deixarei de estar tão negativista neste momento e vou passar a estar um pouco mais positivista no que diz respeito, volto a salientá-lo, ao curto prazo. Enquanto este movimento de consolidação não for quebrado em baixa, é possível que tenhamos uma continuação do movimento, apesar de até não seja descartar que tenhamos aqui, início da próxima semana, um movimento descendente. No curto prazo eu estou otimista, com muita moderação. Vou deixar aqui a seta negra para lembrar. É possível que continuemos as quedas muito rapidamente, por isso vamos aproveitar enquanto dura, mas sempre com atenção. Passando aqui ao CAC, tinha deixado aqui a indicação condicionalidade do movimento descendente, caso tivéssemos aqui uma quebra em baixa deste suporte. O que é facto é que tivemos uma continuação do movimento ascendente que não ultrapassou ainda assim o ombro esquerdo do Head and Shoulders. É um movimento de pullback à neckline quebrada. Ainda assim acabou por não ser um pullback perfeito, mas podemos considerá-lo como tal. E depois uma continuação do movimento descendente, já com uma vela bastante feia. Tive a oportunidade também de dizê-lo esta semana. Há muitos títulos no CAC
que estão bastante perigosos, com padrões de inversão já confirmados, por isso o CAC preocupa-me bastante, sobretudo tendo em consideração que o próprio índice está aqui a fazer algo que o PSI 20 já adiantou, um mini Head and Shoulders que pode depois dar origem a um mega Head and Shoulders, caso tenhamos uma continuação deste movimento. Muita atenção, muita precaução ao CAC. Da mesma forma, no curto prazo manter-me com a mesma opinião, negativista caso este suporte seja quebrado em baixa, caso eventualmente tenhamos uma recuperação em alta desta neckline, aí sim poderei alterar o sentimento para a próxima semana. Ora, no DAX eu estava bastante negativista na semana passada porque tínhamos tido aqui um movimento descendente, padrão de consolidação e quebra em baixa deste padrão de consolidação. O que é que tivemos esta semana? Um retracement até este padrão de consolidação e aparentemente uma continuação do movimento descendente. Mantenho a mesma opinião, portanto, negativista no DAX até que pelo menos seja recuperado em alta o padrão de consolidação. Volto a recordar também, muitas vezes, não é o caso neste caso em concreto, mas muitas vezes quando temos um padrão de consolidação em vértice, o vértice acaba por servir de resistência. Neste caso em concreto, tivemos uma movimentação ascendente que não ultrapassou aqui o ponto dos 9.865 pontos, que seria um máximo relativo, por isso tivemos uma continuação do movimento. A confirmar-se esta continuação do movimento, a confirmar-se uma eventual quebra em baixa deste pequeno suporte, o DAX ficará em grandes dificuldades. Vou deixar ainda assim aqui uma seta de condicionalismo, ficarei ainda mais negativo no DAX, caso este pequeno suporte não aguente, seja quebrado em baixa, aí sim é provável que tenhamos uma continuação do movimento descendente de curto prazo. Ora, o IBEX. O IBEX acabou por surpreender de certa forma. À semelhança do PSI 20, tinha aqui um movimento de consolidação, aparente consolidação que não foi quebrado em baixa e também, mais uma vez, à semelhança do PSI 20, acabou por rasgar em alta o movimento de consolidação, fazendo aqui um belo movimento ascendente. Eu tinha deixado aqui a preto aquilo que eu achava que seria o cenário mais provável, uma consolidação e depois a favor da tendência da pequena tendência de curto prazo, termos uma quebra em baixa. Este cenário não se verificou, o cenário marcado aqui pelas setas pretas, verificou-se sim o cenário que eu tinha deixado com as setas vermelhas. Uma correção um pouco superior, uma recuperação desta linha de tendência em alta e depois um movimento ascendente. Se recordam, tinha dito também, mesmo depois de estar quebrada a linha de tendência, mesmo depois de ser recuperada, tinha algumas dúvidas quanto à recuperação do topo. Isto aqui é o movimento de trend change característico de que eu tantas vezes falo. Tivemos aqui já o ponto 1, foi a quebra em baixa da neckline. O ponto 2 será uma eventual retesta máximos sem haver a quebra em máximos e a ativação da mudança de tendência dar-se-á caso os 10.455 pontos sejam quebrados em baixa. E se assim for, adiantamos já este cenário hipotético. Se assim fosse, tínhamos uma projeção deste movimento de inversão para os 9.800 pontos, o que seria bastante negativo para o IBEX. Então, continuando aqui com este cenário, aquilo que eu acredito que pode vir a acontecer no IBEX é já não conseguirmos chegar a máximos, eventualmente, porque a tendência de base continua a ser esta, termos aqui um movimento descendente depois. É ainda precoce falarmos sobre esse cenário, mas para já vou tirar também aqui estas setas, mas para já é um cenário que não pode ser retirado de cima da mesa, porque estamos de facto com uma pequena quebra da linha de tendência, apesar de, repare-se, o volume ter aumentado. Bem, de qualquer forma, rendendo-nos às evidências e deixando de lado os cenários hipotéticos, aquilo que temos neste momento é um movimento de recuperação, quebra em alta do padrão de consolidação que se estava a formar, por isso não vou manter a negatividade no IBEX, vou sim manter a neutralidade. Não estou muito confiante, porque tenho algumas dúvidas que ele consiga fazer máximos, mas para já vou manter neutro no IBEX. Nasdaq, nada a dizer. Tendência de curto prazo, tinha deixado aqui também uma seta de condicionalismo. Estaria otimista caso esta pequena linha de tendência ascendente mantivesse a sua validade. Manteve-a, por isso eu vou continuar positivista no IBEX, ainda mediante este condicionalismo. Só continuarei positivista no IBEX se esta linha de tendência continuar a resistir. Para já continuamos em máximos, nada a dizer do Nasdaq, por isso vamos continuar assim tal como estamos. Ora, para terminar, S&P 500, volto a recordar aquilo que tinha dito
nos vídeos anteriores, esperava uma tendência de lateralização, mais cedo ou mais tarde um afundar em V, à semelhança do que tivemos aqui em outros padrões, por isso tinha mantido aqui neutro, na expectativa de uma lateralização. Assim foi esta semana, tivemos aqui 5 velas praticamente de lateralização, assim espero que continue. Mais cedo ou mais tarde é provável que tenhamos um afundar da cotação. Para já vou deixar a seta de neutralidade, porque podemos continuar de facto com um movimento consolidativo de lateralização durante mais algum tempo. Repare, se tivemos aqui um mês, estamos com 22 dias, é provável que a próxima semana continue a ser de lateralização, à semelhança do que tem vindo a acontecer no passado. Um mês, aqui não tivemos lateralização. Vou manter então no SP500 a neutralidade de curto prazo, aguardo que haja uma definição, uma quebra definitiva de máximos ou pelo menos um ligeiro afundar para termos a confirmação do cenário em V. Bem, por esta semana é então tudo. Muita precaução com os mercados, que as coisas estão a ficar negras na Europa, sobretudo no CAC e no PSI 20, mas ainda assim nada a dizer dos índices americanos, sobretudo. A tendência de longo prazo mantém-se imaculadamente ascendente. Muito obrigado a todos pela atenção, um resto de bom dia e de bom trabalho.